Olá, meu nome é Alexandre Martins e hoje nós vamos falar sobre estrutura de ganho. Estrutura de ganho é o procedimento de ajustar a corrente elétrica que vai passar pelo sinal de áudio. Então todo vídeo agora vai ter uma frase enigmática, vai ser essa maluquice aí. Vai! Toda vez que o nosso som é transformado em áudio e volta a ser som, que ele passa pelos componentes do sistema de áudio, ele vai trazer no final desse processo algum nível de ruído que não tinha antes. Porque todos os equipamentos, todos os componentes eletrônicos que estão dentro desse sistema de áudio vão trazer algum nível de ruído. Isso é um fato que a gente tem que lidar trabalhando com som. Se eu tenho um nível de corrente muito baixa passando, esse ruído de fundo vai ser mais evidente, porque no final do processo de amplificação, eu não vou amplificar só o meu som original, só o sinal de áudio, eu vou amplificar junto esse ruído. Então, o resultado final vai ter um ruído de fundo muito mais aparente. Por outro lado, se a minha corrente é muito maior, ou é maior do que o meu sistema dos componentes é capaz de receber, eu vou ter uma distorção no sinal. O meu som vai ficar distorcido, porque esses componentes não foram feitos para receber tanta corrente elétrica. Para além do meu som ficar ruim, pode ser que eu comprometa a integridade física de algum dos componentes que estão nessa cadeia de áudio. Então, a estrutura de ganho é um procedimento que a gente utiliza para tentar deixar o som no limite do que cada um dos componentes do sistema de áudio comporta, para que a gente tenha o menor ruído possível no final desse processo. A gente vai dar uma olhadinha agora na mesa de som. Por exemplo, eu tenho aqui no meu estúdio o meu microfone, está ligado numa mesa de som, que está entrando na minha placa de som, que está entrando no OBS. Então eu preciso regular uma estrutura de ganho para minha mesa de som, depois para minha placa de som e depois para o software. A gente vai trabalhar um pouquinho agora na mesa de som e entender como funciona a estrutura de ganho na mesa de som. Vem comigo aqui rapidinho. Essa aqui é uma mesa de som. Qual que é a função de uma mesa de som? Ela mistura, ela junta diversas fontes sonoras. Então aqui, por exemplo, nessa mesa de som, eu tenho até 12 transdutores diferentes. Eu consigo ter 12 fontes sonoras diferentes no meu sistema de áudio. Qual dos componentes que ela vai representar aqui? O mais icônico deles, o mais emblemático, é o pré-amplificador. Ele tem um pré-amplificador para cada fonte sonora para a gente poder fazer a estrutura de ganho de cada um deles. A ideia é que eu use apenas um par de caixas de som para um sistema de áudio que tenha várias entradas, senão eu teria que ter um sistema de áudio para cada fonte sonora. Isso ia ser muito inviável. Agora que a gente entendeu a função, vamos entender um pouquinho da morfologia de uma mesa de som. Ela tem aqui os conectores de entrada para os transdutores, para os microfones ou para outras fontes sonoras. Então a gente tem essa entrada, que é a entrada XLR, e a gente tem uma entrada que normalmente é a entrada de linha, que é uma entrada do tipo P10, que é aquele cabo de guitarra mais comumente usado, ou cabo de teclado. Aqui embaixo a gente tem o ganho, que é o controle da intensidade do pré-amplificador. Aqui a gente começa a ter os periféricos, então aqui eu tenho um equalizador, logo depois do equalizador eu tenho mandadas auxiliares, eu tenho um canal de efeito, o canal de panorâmico, aqui o controle de panorama, e o mixer propriamente dito. Então cada canal desse aqui vai controlar um parâmetro por si só. Eu vou juntar esses volumes, equilibrar esses volumes e mandar isso para o canal mestre, para um canal só. Esse canal aqui manda, através dessas duas saídas aqui, o som, o sinal de áudio para as caixas, para o falante. Então, dos componentes do sistema de áudio, o que a gente vai achar de mais emblemático aqui é de fato o pré-amplificador. Entendendo isso, vamos trabalhar um pouquinho agora com a estrutura de ganho. O som que vocês estão escutando da minha voz aqui é o do canal 1, é o do microfone que eu uso desde o primeiro vídeo. Eu vou trabalhar um pouquinho o volume nele para a gente perceber a diferença que faz a estrutura de ganho. Então a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui na estrutura de ganho é esse cara aqui, que é o ganho do pré-amplificador. Eu vou aumentando ele, aumentando ele, aumentando ele, aumentei ao máximo. Percebe que tem uma luzinha aqui que está piscando, esse camarada aqui, ó. Esse cara aqui indica que a gente chegou no máximo, a gente passou do limite do que esse equipamento costuma aguentar. A partir daqui, desse pico, a gente tem distorção. E aí, então, como eu já tinha feito uma estrutura de ganho,
Tendo pico aqui, tem pico na entrada da minha placa de som e tem pico na entrada do software. O que eu vou fazer? Eu vou descer o ganho de novo. Mesmo que eu deixe aqui distorcido e eu baixe o volume, ele continua com pico. Ou seja, o volume que está entrando na minha placa de som agora, ele é baixo, porém ele é distorcido. Ele é distorcido e baixo. Então o que eu preciso fazer? Ajustar essa corrente aqui. E agora eu posso voltar o meu volume para ter uma prática de volume mais adequada, sem ele necessariamente clipar em nenhum das outras estruturas de ganho. Então esse foi o vídeo sobre estrutura de ganho. Agora que a gente já falou sobre placa de som, sobre software, a gente vai precisar falar sobre conversão analógico-digital e é o tema do próximo vídeo.